3, vamos lá em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 6, irmão. Como diz o pastor Jaime, até criança sem dente sabe onde está Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo meia dúzia. Vamos lá em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Irmão, a gente vai ler, eu vou te dar o contexto, você vai entender o recado de Deus. A gente já vai pegar aqui, já na história, já no ponto. Eu tenho pelo menos uns 4 versículos aí, se Deus permitir. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quem já achou, diga amém. Olha lá, hein? E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Olha o 8 agora, irmão. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher, do que, irmão? O que eles se esconderam? Da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha o 9. E clamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. E disse Deus, 11, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comeste? Irmão, presta atenção aqui, que a nossa mensagem é agora. Então, Deus tinha uma única regra no jardim, uma única regra, é só não comer desse fruto. Aí, por lá, deram ouvido à serpente. Irmão, não vou te roubar algumas revelações, não. Cuidado para quem você está dando ouvido. Hoje eu fui aconselhar uma garota de 12 anos de idade. 12 anos. E é o que eu falo para os meus filhos. Irmão, você tem que ser uma pessoa de poucos amigos. Você pode até ter muitos conhecidos, mas a amizade é pouca. Porque senão, irmão, as más conversações vão fazer o quê? Corromper os bons costumes. E às vezes você começa a se juntar com a serpente, com pessoas que ficam falando no seu ouvido e vai te influenciar. Irmão, teve um caso de uma menina que ela começou a se cortar. Aí eu falei assim, mas vem cá, quem são suas amizades? Tem alguém no seu círculo de amigo que faz isso? Ela falou, pastor, tem 3 amigas de escola que é depressiva. E ela começou a andar com esse tipo de gente, com essas pessoas que são depressivas. E ela acabou também ficando o quê? Depressiva. Irmão, tem certas coisas que a gente não tem estrutura ainda. Quem está entendendo o que o pastor está falando? A gente não tem estrutura. Aí eu te pergunto, uma criança de 12 anos, andando com outras crianças, que também estão em depressão, que estrutura que ela tem, irmão? Não tem. Às vezes até nós adultos, orando na presença de Deus, a gente tem que pedir sabedoria para lidar. Imagina uma criança, irmão. Aí você vai deixando o seu filho ficar em casa de todo mundo. Irmão, não faça isso, irmão. Não faça isso. Cuide dos seus netos, cuide dos seus filhos, porque a lei da influência é real, não é? Até conosco. A maioria que começou a beber e a fumar foi por causa de quê, irmão? Por causa de amigo, influência de outras pessoas, que começaram a ficar na cabeça, faz isso, faz não sei o quê, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e acabou que você foi. Então, irmão, cuidado. Eles deram ouvido para quem não deveria dar. Irmão, cuidado para quem você está dando ouvido. A voz que você dá ouvido e obedece, ela comanda a sua vida. Então para com isso, irmão. Para de dar ouvido para todo mundo. Irmão, eu ouço todo mundo. Eu ouço, não tem problema você ouvir. Agora, eu decido o que vai entrar no meu coração. Eu decido o que eu vou receber aqui. E você, irmão, tem que começar a fazer uma filtragem. As pessoas têm boca, e quem tem boca fala, sim ou não? Ou fala para o bem, ou fala o quê? Para o mal. Só que você tem que ter aqui uma peneira para decidir o que vai entrar no seu coração. E eles deram ouvido para a serpente. Comeram do que não deveria comer, seguiram um conselho errado, seguiram uma direção errada. Irmão, você permite o pastor ser usado por Deus, sim ou não? Irmão, às vezes não entendo. A árvore se conhece pelo quê? Pelos frutos. Irmão, aquela pessoa já está no 5º casamento, que é aconselhar o teu casamento.
Aquela pessoa está endividada e quer te ensinar de vida financeira. Como é que pode, irmão? Irmão, não é que é desfazendo não, mas aquela pessoa não tem moral para te aconselhar, porque nem na vida dela ela está dando certo, nem na vida dela ela está podendo falar aquilo para você, e você fica dando ouvido para pessoas, irmão, que não estão acrescentando nada na tua vida. Quem conhece sanguessuga, irmão? Quem conhece sanguessuga? A sanguessuga, ela gruda e suga, e fica sugando. Irmão, cuidado com esse sanguessuga. Você vai conversar, tá difícil, que não dá, que não pode. Irmão, é só você começar a afirmar e falar assim, eu vou buscar Deus, aparece um monte de gente para falar no teu ouvido. Até então ninguém falava nada, até então você estava na boa, agora você começou a falar, vou para a igreja, vou buscar Deus, vou afirmar, aí aparece um monte de gente querer te dar conselho agora. Irmão, filtra, aprenda a discernir quais são os conselhos que você tem que ter e qual que você não tem. Pastor, mas o senhor está falando é acepção de pessoas? Não. Você já leu o Salmo 1? De não se deter aonde? No caminho do pecador, não se assentar na roda do que, irmão? Dos escarnecedores, e por aí afora vai, meu irmão. Então não é para todo mundo que a gente tem que dar ouvido, a gente dá atenção, acreditar. Eles deram ouvido para a serpente. O que aconteceu? Perderam a bênção. Irmão, cuidado, para você não ficar dando ouvido para gente que só quer derrubar você. Irmão, infelizmente as pessoas ou mudam para o bem ou mudam o quê? Para o mal. Talvez aquela pessoa que você conheceu, ela já não é mais a mesma pessoa de antigamente. Não dá mais. Então você tem que começar a cortar as serpentes da sua vida. Fala para esse irmão do lado, não dê ouvido para a serpente. Não dê. Segundo ponto da mensagem. Deus agora vem, eles comeram, erraram, pecaram. Deus agora vem no jardim. Irmão, antigamente quando Deus vinha, eles saíam na presença de Deus. Olha Deus, que maravilha, vamos lá buscar Deus. Deus, seja bem-vindo no jardim. Agora não. Eles perceberam que Deus estava no jardim, em vez de ir para a presença de Deus, o que eles fizeram, igreja? Se esconderam. Eles ficaram num lugar, irmão, numa moita ou num arbusto, lá no meio das árvores, aonde só dava para ouvir o quê? A voz de Deus. Querido, não fique num lugar onde só a voz de Deus te alcança. Eles estavam num lugar onde a presença de Deus não alcançava mais eles. E muitas vezes a gente começa a se esconder das coisas de Deus. Deus começa a falar, você começa a dar as desculpas. Deus começa a falar, você começa a se esconder de Deus. Deixa eu procurar um lugar aqui para ninguém me achar. Deixa eu procurar um lugar aqui que eu não quero mais me envolver com o Senhor. Querido, e eles se esconderam e eles só ouviam a voz de Deus. Quantos que estão na igreja, irmão, que só ouve a voz de Deus, mas não sente mais a presença de Deus? Porque a pessoa está num lugar onde só a voz de Deus alcança, mas a presença de Deus não alcança. Para que Adão e Eva fossem para a presença de Deus, eles teriam que sair do lugar onde eles estavam escondidos. Irmão, aonde você está escondido? No pecado? No erro? Qual é o lugar que está te afastando da presença de Deus? Porque, irmão, talvez você está ouvindo a voz de Deus. Você vem aqui, nossa, a pregação falou comigo, Deus falou comigo, e a presença dele, cadê? Cadê a presença de Deus na tua vida? Cadê o Deus de milagres? Cadê o Deus que se manifesta? Irmão, eu estava falando hoje de manhã, que o nosso Deus é um Deus de novidade de vida, sim ou não? O nosso Deus é dinâmico, o nosso Deus não é parado. Aí você vai perguntar para o irmão, quem tem testemunho aqui? Aí o irmão levanta a mão e fala, eu tenho, pastor. Quando que esse testemunho aconteceu? 10 anos atrás. Irmão, não é possível que em 10 anos Deus não fez mais nada naquela vida, Deus não se manifestou em mais nada. Algo está o que, igreja? Algo está errado, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será o que? Eternamente. O mesmo Deus que operou há 10 anos, Ele é o mesmo Deus de agora. A Bíblia diz que nós temos que andar em novidade de que, igreja? De vida. Sempre tem que estar acontecendo coisas de Deus na sua vida. Cadê o agir do Espírito Santo? Cadê o agir de Deus na sua vida? Cadê as coisas do Senhor? Hoje aconteceu isso, hoje Deus fez isso, hoje Deus me deu uma palavra. Mas como que Deus vai falar com a gente? Se quando a gente ouve a voz de Deus, nós estamos como, igreja? Escondidos da presença dEle. Enquanto você se esconder de Deus, você vai ouvir a voz, mas não vai ver a glória. Irmão, não adianta
você agora está sendo chamado por Deus, Deus está falando com você, mas você ainda continua ali atrás da moita, escondido, num lugar onde a presença de Deus não te encontra. Fala para esse irmão do lado, sai dessa moita, irmão. A segunda coisa que eu quero falar, teve um homem chamado Jonas, você conhece, sim ou não? Deus falou com ele, Jonas, vá pregar em Nínive. Jonas pega o navio, ele até parece que vai, ele pega ali e vai para Tarsis. E a Bíblia diz em Jonas capítulo 1, verso 2, e Jonas fugiu da presença do Senhor. O que Adão estava fazendo? Fugindo da presença do Senhor. Todos os dois ouviram a voz de Deus? Ouviram, mas todos os dois estavam fazendo o que, irmão? Fugindo da presença de Deus. Aí pegou um navio, eu vou para Tarsis, eu vou para onde eu quero. E ele pegou, irmão, no meio da navegação, o que teve lá no meio? Uma tempestade que estava acabando com o navio. O Jonas se colocou num lugar onde a presença de Deus não podia mais proteger e guardar ele. E muitas vezes, irmão, você ouve a voz de Deus e agora você não se esconde, você foge. Você está correndo. O que é fugir? Deus te aponta uma direção, você vai na direção o quê? Contrária. Deus fala para você se santificar, você não se santifica. Deus fala para você sair do pecado, você não sai. Deus fala para você corrigir a tua vida, você foge para outro lado. Aí começa a compensação. Você sabe o que é compensação? Ô Deus, eu ainda não saí do pecado não, mas já comecei a ir na igreja, ó. Irmão, Deus quer você por completo, diga a glória a Deus. Deus não quer compensação. Não fuja da direção de Deus. Não fuja para um lugar onde a presença de Deus não te protege mais. E começou uma tempestade e tudo que eles faziam não adiantava. Porque o Jonas estava num lugar onde a presença de Deus não alcançava mais ele. Para de fugir, irmão. Para de se esconder. O terceiro ponto da mensagem que eu quero falar para você o terceiro é um servo. O Senhor, uma parábola, tá? De Jesus. O Senhor, ele chama 3 servos e ele dá os talentos. Quem já viu a parábola dos talentos? Ele dá os talentos. Ó, a ordem é: negociai até que eu volte. Um pegou, foi lá, trabalhou, virou 10. O outro pegou, o segundo trabalhou, virou 5. O terceiro fez o que com o talento, irmão? Quem sabe? Ele enterrou. Ele enterrou. Deixou ali, quieto. Irmão, um dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Um dia nós vamos prestar conta com Deus da nossa vida aqui na terra. Cada pastor, cada obreiro, cada membro, cada pessoa que crê ou não crê em Deus vai estar diante do tribunal de Cristo. Pode ter certeza. Todos os familiares que você pregou Jesus, eles vão estar também diante de Deus. Tem um livro que chama A Maior Reunião de Todos os Tempos. É um livro fininho, eu já li ele. Ele fala que nessa reunião ninguém vai chegar atrasado. Ninguém vai chegar atrasado. E todos vão estar diante de Deus. Todos vão estar. Aí a pessoa, irmão, ela fica enterrando. E um dia ele enterrou. E um dia o Senhor voltou. Porque os talentos não são nossos. Os talentos são de quem? De Deus. Foi Deus que te deu por um tempo aqui na terra. Mas vai chegar uma hora que o Senhor voltou. E detalhe, o Senhor não avisou quando ele voltou. Ele volta, chama os servos que eu dei os talentos. Chama aquela pessoa que eu dei a empresa para ela na terra. Chama aquela pessoa que eu dei um ministério para ela. Chama aquela pessoa que um dia eu tirei das drogas para me servir, para levar o meu nome. Chama aquela pessoa que eu dei uma família para ela cuidar. Chama aquelas pessoas que eu dei coisas na terra para multiplicar, para levar o meu reino, para levar a minha palavra. Chama aquela pessoa que eu dei a cura. Ela estava morta numa cama de hospital. Eu curei ela para ela testemunhar o meu nome. Chama ela agora, porque agora vai ter que prestar o que, irmão? Vai ter que prestar conta. Chamou o primeiro: Senhor, tu me deste aquele talento, eu fiz 10. Servo bom e fiel. Chama o segundo: Senhor, o Senhor me deu talento, fiz 5. Servo bom e fiel. Chama o terceiro. Qual servo a gente é, irmão? Responde só para você. Qual servo a gente está sendo? Qual servo a gente está sendo?
Qual servo você está sendo na seara do Senhor? Chama o terceiro. E veio. Irmão, e quando Deus chamar, filho, quando Deus chamar, não vai dizer, eu não vou, eu não quero, não vai ter como se esconder nesse dia. Não vai ter desculpa. Todos vamos ter que comparecer diante de quem? De Deus. Chama o terceiro. Ele chegou, irmão, fica imaginando com aquele talento sujo de quê, irmão? Sujo de terra, porque o talento estava o quê? Enterrado. Ele pegou o que Deus deu para ele, aquilo, irmão, tudo que Deus dá para nós é precioso, sim ou não? Seja o dom, seja uma família, seja uma empresa, seja uma saúde, uma cura, tudo que Deus dá para a gente é precioso e para um propósito. Quem crê dessa maneira em nome de Jesus? E ele pegou aquilo que Deus deu de mais precioso para ele e fez o que, igreja? Enterrou. Ele não fez nada com o que Deus deu para ele. Ele não fez nada. Sabe o que é nada? Nada. Ele chega com aquele talento cheio de terra e fala: Senhor, está aqui o teu talento. Deus olha para ele, irmão. O Senhor da parábola olha para ele e fala assim: servo mau e infiel. Você podia pelo menos dar para os banqueiros, fazer alguma coisa com esse talento, mas você decidiu fazer o quê? Enterrar e não fazer o quê? Nada. Fala para o irmão do lado, cuidado com o seu conforto. Cuidado com o teu conforto. O apóstolo Paulo chega a falar: ai de mim. Quem conhece essa passagem? Quem conhece? Ai de mim se eu, o que, igreja? Deixar de pregar o que? O evangelho. Ai de mim se eu deixar de orar. Ai de mim se eu deixar de servir a Deus. Ai de mim se eu enterrar minha vida. Ai de mim se eu ficar acomodado. Ai de mim se eu não buscar o Senhor. Porque, irmão, lá no céu Deus não vai te chamar pela placa da igreja. Deus vai te chamar pelo teu nome, filho. E Ele vai cobrar o que você fez com o talento dele, com os dons que Ele te deu, com o livramento que Ele te deu. Um dia Deus vai falar assim: Cleito, meu servo, um dia você ia numa viagem e voltava, o seu carro capotou 5 vezes, eu não deixei a sua família, eu deixei sua família viver, vocês saíram sem um osso quebrado, e foi para quê? Para me servir a Ele, irmão. Para me servir a Ele é mais e mais em nome de Jesus. Não foi para me enterrar, ficar acomodado, mas foi para crescer em nome de Jesus. Eu tenho feito uma pergunta para Deus de mês a mês. Eu tenho falado com o Senhor: Deus, do mês passado a esse mês, o quanto eu cresci espiritualmente? E a tua resposta é o quê? Analisa a sua vida, o quanto você cresceu espiritualmente de um mês para o outro. Mas você trocou de carro, você trocou de imóvel, você cresceu em muitas áreas, mas na espiritual a pessoa está sendo o que, igreja? Um fracasso, porque tem enterrado o que é de Deus, não tem trabalhado a vida espiritual. Irmão, isso é sério que eu estou te falando. Quem quer ser honrado diante dos homens vai ser envergonhado diante de Deus. Mas quem honrar a Deus e crescer diante de Deus, Deus vai te honrar diante dos homens. É assim que é a lógica do reino. E aí a pessoa ela cresce em todas as áreas. E eu vou te falar que foi um problema meu e deve ser um problema seu. Sabe qual que é o seu problema? É que você só quer buscar Deus. Que isso, pastor? Você só quer buscar Deus, porque eu só fazia isso. Aí sabe o que acontecia? Eu voltava a ser um velho religioso, porque eu só vinha para buscar Deus e ir embora, buscava e ia embora. Num dia que o Espírito Santo falou: meu filho, você já notou que as suas orações não chegam até mim? Você já notou que eu não tenho mais me revelado como eu deveria? Você já notou que o fluir está ficando menor? Eu falei: Senhor, eu tenho notado, sim, Senhor. Aí Deus falou: sabe qual é o teu problema? É que você só me busca, você não tem desejo de crescer espiritualmente. E eu falei: Deus, me perdoa, porque a partir de hoje eu vou continuar te buscando, mas mês a mês, dia após dia, eu quero crescer espiritualmente também em nome de Jesus. Eu quero crescer, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ter novas revelações, eu quero crescer na unção. Irmão, eu acho lindo quando você chega aqui e conta: pastor, troquei de carro, pastor, arrumei um emprego, pastor, e tal. Mas mais lindo é quando você fala: fui batizado com o Espírito Santo.
Mais lindo é quando você fala: Deus está me usando em dons de cura, dons de profecia, dons de visão, dons de tal. Irmão, cadê o espiritual da tua vida? Crescemos muito no natural e no espiritual. Quanto você tem crescido? De uns anos para cá, o quanto você tem crescido na presença de Deus? 0, 1, 2, como é que está, irmão? É uma vergonha. É uma vergonha. O que esse último fez, irmão? O primeiro se escondeu de Deus. O segundo fugiu da presença de Deus. Mas o terceiro fez o quê? Ele enterrou o que Deus deu para ele. E aí, irmão? Até quando você acha que você vai poder ficar confortável desse jeito? Será que não é por isso que a presença de Deus não se manifesta mais? Porque Deus te deu talento para crescimento e não para você se acomodar com ele. Deus te deu uma vida espiritual para você crescer e não se acomodar com ela. Quem lembra? Olha aqui, pastor Cleito. Olha aqui, para quem está na igreja, quem está em casa. Olha aqui. Quem lembra da onde Deus te arrancou? Quem lembra? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem lembra da onde Deus te tirou? Irmão, você acha que Deus te tirou da onde Ele te tirou? Da lama e do chiqueiro da onde Ele te tirou? Para você enterrar os talentos de Deus na sua vida? Ou foi para crescer? Querido, se tem uma área que a gente tem que estar desesperado para crescer, loucamente para crescer, ardentemente para crescer, é na presença de Deus. É inadmissível, irmão. Você está crescendo mais no natural, só que no espiritual você está um 0. Aí daqui a pouco, vem a luta, vem as coisas, você não está bem espiritualmente. Aí tudo cai, tudo cai, tudo cai. Querido, Deus quer te fazer uma casa na rocha. Quem recebe essa palavra? Pega essa palavra. Um se escondeu, um fugiu, o outro enterrou. E todos eles, irmão, Deus ficou chateado. Todos eles pagaram um preço ou não pagaram? Pagaram ou não pagaram? Adão e Eva perdeu o paraíso. Jonas quase perdeu o que, a igreja? A vida e o ministério. E esse aqui foi jogado nas trevas, a porta se fechou, aonde só haverá choro e ranger de dentes. Perdeu a salvação, porque escondeu o que Deus tinha para ele. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que você decidir trabalhar na obra de Deus, se prepara, vai ter perseguição, se prepara, vai ter gente falando mal de você, vai ter gente falando, não gostando de você, mas fala para o irmão do lado assim, ó, fala aí para o irmão, seja de Deus, irmão, seja valente, fala para o irmão, fala assim, ó, não estou nem aí, eu quero é servir Jesus. Sério, irmão, já dizia Zagalo, vocês vão ter que me engolir. É verdade. Irmão, se eu fazendo a obra estiver preocupado em agradar homem, eu não estou fazendo a obra de Deus. Quem gostar de mim vai gostar, irmão. Mas eu vou te falar, antes de agradar você, amo vocês, irmão, em Cristo Jesus. Amo. Mas em primeiro lugar eu tenho que agradar esse Deus maravilhoso, que um dia me tirou da depressão, colocou meu nome no livro da vida, me deu um ministério, me deu uma... Gente, eu era um catador de latinha. Para quem olha para mim hoje, advogado, 4 pós-graduação. Irmão, quem olha para mim, meus amigos do passado não acreditam, irmão. Sério, eles não acreditam que Deus fez na minha vida. Eles olham assim, e no Facebook eu encontrei vários. É você! E, rapaz, como que você... Aí eu falo, filho, Jesus, sabe por quê? Eu não me escondo, eu não fujo, eu não enterro. Eu assumi o que Deus deu para mim. E Deus deu para mim, não foi um ministério. Deus me deu uma vida para servir a Jesus aqui nessa terra. Esse é o meu ministério. Servir Jesus aqui nessa terra. Fala assim comigo. Esse é o meu ministério. Servir Jesus aqui nessa terra. Aí Deus me deu as oportunidades. Como pastor, como evangelista, limpando o banheiro da igreja, falando de Jesus para os meus clientes, e por aí afora vai. O chamado de pastor é só uma maneira de eu exercer o que Deus deu para mim. Mas o meu maior chamado é servir Jesus, não importa onde Ele queira, do jeito que Ele queira, em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado. Não enterra mais, não se esconda de Deus, não fuja de Deus, e nem enterre o que Deus deu para você. Todos eles pagaram um preço por causa disso.
E talvez você já está pagando um preço por causa disso. Nós temos que ser, irmão, e aqui eu encerro a mensagem, igual Samuel. A Bíblia diz que Samuel estava deitado numa época muito triste, tenebrosa da presença de Deus em Israel. A Bíblia diz que a lâmpada do Senhor, que representa o Espírito Santo, estava o quê? Se apagando. E Deus ali chama Samuel, 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 e Deus está chamando Pedro, Pedro, Tiago, Tiago, Adão, Adão, Maria, Maria, Joana, Joana, e Deus está chamando. Irmão, quando Deus chama Samuel, Samuel se levanta, mas ele não corre para a presença de Deus, ele corre para a presença de Eli. Fala para o irmão do lado, não corra da presença de Deus. Samuel, Samuel, sabe, Deus chamando, e Deus insistindo. Até então, para a gente encerrar a mensagem, até então, Samuel só ouvia o quê? A voz, mas não tinha presença. Porque em vez dele buscar a presença, ele ia para a presença de Eli. Ele ia para o lugar onde a presença de Deus não estava. Mas ele ouvia o que, igreja? Ele ouvia a voz, mas não tinha presença. Irmão, desculpa ser repetitivo. Será que a gente só não está ouvindo a voz e não tem mais a presença? Será que você ouve a voz de Deus te chamando na madrugada para orar e você não ora? E naquele momento da madrugada, a presença de Deus está te esperando. Deus te chama para jejuar, você não jejua. A voz está te chamando, você corre em direção contrária. E naquele jejum está preso. Deus te chama para santificar a tua vida. Parar com as coisas que desagradam a Deus. Aí você corre para a direção errada. Aí até que uma hora o Eli falou assim, Samuel, quando Deus te chamar, irmão, e creia, se todos nós estamos hoje aqui de pé na presença de Deus, é porque a voz de Deus tem nos chamado. A voz de Deus é misericordiosa. Mesmo a gente não correspondendo ao amor de Deus, Ele continua insistindo com a gente. Sim ou não, igreja? Samuel, quando Deus te chamar, não vem para cá não. Não vem para cá não. Não vem para a minha presença não. Ele falando. Não vem para a presença do homem não. Quando Deus te chamar, fica onde você está. E fala assim, fala Senhor, o teu servo ouve. Fala, meu Deus, pode falar, porque a partir de hoje eu não me escondo, eu não fujo e eu não enterro mais o que Deus deu para mim, em nome de Jesus. A partir de hoje, o que Deus falar na minha vida, eu não escondo, eu não fujo e eu não enterro mais o que Deus deu na minha vida. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou servir esse Deus maravilhoso. Tem um céu para ser ganho, dizia Kent Reagan, e um inferno para ser evitado, querido. E quando Samuel se apresentou na presença, Deus se manifestou na vida dele. Irmão, não queira só a voz de Deus, queira a presença de Deus na tua vida. Não corra mais, não se esconda, não fuja e não enterre. Irmão, nós estamos aqui com um propósito, servir a Jesus, servir a Deus. Não vamos mais fugir disso. Amém, igreja? Vamos dar o nosso melhor. Para quê? Para que a gente não fique só ouvindo a voz. Cadê a presença de Deus? Cadê? Cadê os dons? Cadê os milagres? Cadê? Cadê esse Deus maravilhoso? Eu ouço a voz dele, mas cadê a presença dele? Cadê a presença de Deus? Tem que sair da moita. Tem que ser jogado no mar para se arrepender e depois voltar. Tem que pegar o talento e trabalhar e multiplicar, meu irmão. Quando Deus falar, fala, Senhor, ô glória. Eu estou aqui, Senhor. Mesmo cheio de falha, mesmo com muita coisa para consertar, mas se o Senhor falou comigo, eu estou aqui para te servir, Deus. Eu estou aqui para te servir. A minha vida é para te servir. Quando eu aceitei Jesus, irmão, eu entreguei a minha vida para quem? Então a nossa vida é de quem? É dele. Eu não sei para que o Senhor tem te chamado, mas muitos talvez têm se escondido de Deus, têm fugido de Deus e têm enterrado, e está pagando um preço muito alto por isso. Volta a atender a voz do Senhor na tua vida. Lembra quando Deus falava, hora de madrugada e você ia, o que acontecia? Lembra quando Deus falava, jejua 21 dias, jejua 30, lembra o que acontecia? Lembra quando Deus falava, vai em tal lugar e fale do meu amor para aquela pessoa? Você nem sabia da pessoa, nem sabia tal, e Deus te usava. Irmão, que época maravilhosa era aquela na tua vida? E por que essa época se foi? Mas você fala, eu continuo ouvindo a voz de Deus. Tudo bem, mas cadê a presença? Cadê a presença, irmão? Cadê a presença?
Fala com Deus a partir de hoje. Deus, eu não quero só a tua voz, eu quero a tua presença na minha vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra de hoje? Irmão, pode ter certeza, eu preguei para mim hoje, tá? E vocês ouviram aí, Deus falou tremendamente. Levanta a mão direita. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, meu Deus, voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar às primeiras obras, que nós possamos, Senhor, estar cada dia mais perto de Ti. Eu abençoo essa igreja em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, pode agora, Senhor, trabalhar